Primavera Saúde está no ar e o tema de hoje é uma doença respiratória, a bronquite. E o Dr. Renato Matos está aqui para esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo ao Primavera Saúde. Obrigado, é um prazer participar do teu programa, Morgana. Bom, doutor, para começar, queria entender um pouquinho exatamente o que seria, a bronquite. Bronquite é um termo genérico, Os brônquios são os tubos que levam o ar para dentro do pulmão. Então, existe a bronquite aguda, que é provocada por alguma infecção viral ou bacteriana. Existe aquela bronquite asmática, que o nome correto é asma brônquica, são episódios repetidos de crises de falta de ar, de chiado no peito e tosse. E tem aquela bronquite crônica, que é mais comum das pessoas que fazem uso do tabagismo, que são tabagistas. E o que pode acabar causando, então, a bronquite, Então, a asma, que é a bronquite asmática é uma doença de causa genética. A pessoa já tem uma predisposição, em função dessa predisposição ela tem os brônquios mais sensíveis. Quando esses brônquios são estimulados, aí são mudanças de temperatura, algum processo infeccioso, contato com poluição, esses brônquios inflamados acabam gerando tosse, chiado no peito, uma sensação de aperto no peito e falta de ar. Existem diversas gravidades, pessoas com asma mais frequente, tem crises diárias, tem pessoas que têm sintomas diários e tem pessoas que têm uma asma intermitente, que têm sintomas em determinadas situações, em espaços bem variáveis, mais frequentes nos meses de inverno. A bronquite crônica é mais relacionada ao tabagismo. São pessoas que fumaram durante muitos anos e que acabam tendo sintomas também parecidos, é muito semelhante. Pessoas que têm bronquite crônica também têm tosse, também têm chiado no peito, também têm falta de ar. A diferença se faz pela história e alguns exames específicos. São as formas mais comuns de bronquite. Quais são os principais fatores de risco quando se fala de bronquite, Aí vamos diferenciar, A bronquite crônica, que é a bronquite do tabagismo, Sim. que é a causa mais comum. A bronquite crônica também pode ser produzida por contato com poeiras, a gente vê isso com frequência em pessoas que trabalham em ambientes com muita poeira. Os mineiros de carvão, além da pneumoconiose, também têm bronquite. No caso da asma, é uma doença de causa genética, na imensa maioria das vezes. Existe também o que a gente chama de asma ocupacional. São pessoas que não tinham asma previamente e por trabalharem com determinados produtos químicos, alguns com odores mais intensos, tintas, acabam desenvolvendo também uma asma muito complicada, que tem que ser bem avaliada, porque se o médico não se apercebe dessa relação com o trabalho, ele acaba cada vez piorando mais. Então, pessoas que têm asma ocupacional, como medida geral, eles têm que ser afastados do local de trabalho sob pena de progressão da doença. Nessa questão da poeira também se ficar muito similar com a questão dos fumantes, e de tornar ela crônica, Como é que faz para identificar, doutor? Ela realmente fica com a mesma situação de quem acaba sendo fumante? Às vezes sim, tem pessoas que têm sensibilidade, Tem pessoas que fumam e morrem com 92 anos de idade andando de bicicleta. Outros têm doenças graves já com 30, 40 anos. Então existe uma sensibilidade que nós não conhecemos. Então essas pessoas que têm essa sensibilidade, muitas vezes pessoas que já tiveram asma na infância, ao terem contato frequente com poeiras, podem desenvolver essa forma de bronquite. Também é comum essa bronquite crônica, a gente chama de DPO, existe um termo que a gente chama de DPOC, é doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma mistura da bronquite crônica com enfisema. O DPOC também é visto em pessoas que trabalham com madeira, queima de madeira. Então é muito comum na serra, as pessoas que usam fogão a lenha, lareira, durante muito tempo, também desenvolvem doenças semelhantes aos do fumante. Você já acabou citando e adiantando alguns dos sintomas, Mas cada caso acaba tendo uma diferença na questão dos sintomas e nesse ponto é que acaba diferenciando ou não? Os sintomas realmente são bem parecidos? São parecidos, Todos eles têm tosse, todos eles têm falta de ar, todos eles têm chiado no peito. O que muda é a gravidade da situação. Tem pessoas que têm asma, por exemplo, que têm crises intensas de asma, tem pacientes que têm DPOC que necessitam usar oxigênio, tem pessoas que têm asma que têm só tosse. Isso é uma coisa importante. Tem pessoas que têm aquele quadro completo, que é tosse, chia e falta de ar, e tem pessoas que a única manifestação da asma é tosse. Nós chamamos de tosse variante de asma. As pessoas tossem durante a noite, tossem quando vão fazer algum exercício, tossem quando riem muito. E geralmente dizem, tem uma tosse alérgica, e não é. São feitos alguns exames para que se faça esse diagnóstico e quando se faz o tratamento adequado, essa tosse desaparece. Em que momento que o paciente tem que
realmente pensar, não, eu tenho que procurar um médico? É comum a pessoa ter um quadro viral, por exemplo, e tossir durante 10 dias, 15 dias. Agora, eu estou tossindo mais que 2 semanas. Eu tenho falta de ar quando eu vou fazer uma atividade que habitualmente eu não tinha falta de ar. Eu escuto um chiado no peito, com certeza essa pessoa tem que ser pesquisada, tem que ser investigada, porque os tratamentos são extremamente eficazes, né? Quanto mais cedo se faz o diagnóstico, melhor a resposta. Como é que é feito o diagnóstico nesses casos, doutor? Primeiro a história, né, com esses detalhes todos que nós conversamos, o exame físico, né, algumas vezes o exame físico é completamente normal quando nós examinamos essa pessoa fora da crise, muitas vezes nós já escutamos esse chiado mais forte, e o exame básico que se faz é um exame que chama de espirometria. A pessoa sopra num aparelho que mede uma série de parâmetros, basicamente a velocidade que o ar sai do pulmão, a quantidade de ar que sai num determinado tempo, e esse é o diagnóstico que se tem de mais certeza. Alguns pacientes necessitam de alguns exames mais sofisticados. A gente sempre faz um raio-x de tórax para descartar outras doenças que também possam dar tosse, também pode dar chiado no peito. E alguns pacientes que têm um quadro mais leve, nós fizemos o que nós chamamos de broncoprovocação. Esse paciente inala uma substância, nós usamos a metacolina em doses crescentes, é como se nós provocássemos uma crisezinha de asma no consultório. Se esse teste é positivo, existindo uma história compatível, é feito o diagnóstico e se começa um tratamento em seguida. Se o teste é negativo, a asma ela é descartada. E como é que é feito o tratamento nesses casos, né? Depende da situação, né? Pacientes que têm asma, que é uma doença inflamatória, muitas vezes com componente alérgico importante, a grande droga é o corticoide inalatório. As pessoas têm receio do corticoide, né? O corticoide, quando ele é usado por via oral ou injetável por períodos prolongados, tem uma série de efeitos colaterais. O corticoide que nós usamos é um corticoide em forma inalatória, com pouquíssimos efeitos colaterais. Dependendo da gravidade da asma, se muda a dose do corticoide, se associa broncodilatador em doses também variáveis, mas basicamente é o corticoide e um broncodilatador. No paciente que tem essa bronquite crônica do tabagismo, dependendo do grau, geralmente nós usamos só um broncodilatador, existem diversas formulações no mercado hoje, e se necessário, em casos mais graves, nós também usamos o corticoide, mas o corticoide ele é mais indicado naqueles casos de pacientes com asma ou com DPOC muito grave. E a bronquite, ela tem cura? Cura é uma palavra forte. Quando é uma bronquite forte. aguda, relacionada com um processo infeccioso, uma virose, essa bronquitezinha, né, tem cura. Sim. Agora, o DPOC, a asma brônquica tem controle. Né? Pessoas que têm asma fazem um tratamento, têm uma vida normal. Diversos atletas, olímpicos inclusive, têm asma e podem inclusive fazer uso de medicação regular para poderem competir. Então a asma não traz nenhum tipo de problema se ele é diagnosticado a tempo e que a pessoa tem uma boa resposta ao tratamento. Existe um percentual pequeno de pessoas com asma mais grave que realmente essas pessoas acabam tendo grandes problemas na vida em função da asma. Então, conviver com a bronquite, com a asma, podemos dizer que é tranquilo, assim, não traz grandes problemas. Não. Tratamento de asma, por exemplo, é como a gente compara, é como alguém que tem um diabetes, que tem que usar sua medicação, alguém que tem hipertensão, que tem que usar sua medicação. O grande problema dos pacientes com asma, boa parte deles, é que eles se baseiam só no sintoma. Sim. Estou bem, não uso a medicação. Fico ruim, eu vou usar a medicação. Como essas medicações são basicamente preventivas, o corticoide tem uma função preventiva, então as pessoas começam a usar um remédio de prevenção como tratamento, aí não funciona. Então, o grande segredo é nós convencermos as pessoas que realmente há necessidade de um tratamento contínuo. Tem casos de asma muito leve que não precisam fazer tratamento contínuo, mas a maior parte dos pacientes com asma necessitam fazer um tratamento para viver melhor hoje e para que se evite complicações ao longo do tempo. Com certeza. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Estamos de volta e o tema de hoje é bronquite. Bom, doutora, a gente saiu falando um pouquinho sobre como é conviver, né, com alguns tipos de bronquite, né? E
aparentemente parece não ter tanta dificuldade se seguir essa questão realmente do tratamento, né? Mas a pessoa consegue realmente ter uma qualidade de vida normal, vamos dizer assim, basicamente? Depende da gravidade. Vamos diferenciar. Por exemplo, paciente com asma. Paciente jovem, uma asma que não é grave, a resposta ao tratamento é muito boa. Uhum. Claro que sim, parte do tratamento seria o medicamento. Agora, essa pessoa tem que ter um ambiente adequado. É difícil controlar uma asma num paciente que mora numa casa com alguém fumando, uma casa com mofo, uma casa úmida, carpê, né? Ou uma pessoa que tem um trabalho que o leve a aspirar poeira, que ele tenha contato com tintas, com odores fortes. Então, além do medicamento, existe todo um cuidado que se tem que ter em relação ao ambiente que essa pessoa vive. Outras coisas importantes, paciente com asma, muitas vezes tem refluxo. Se o refluxo ele é significativo, tem que ser tratado. Se não tratar o refluxo, a asma não melhora bem. É muito comum pacientes com asma que tenham também rinite e sinusite. Se nós não tratarmos essa situação, o controle da asma também se faz com mais dificuldade. Então, quando nós avaliamos um paciente com asma, nós temos que avaliar o ambiente, nós temos que avaliar todas essas comorbidades que também podem piorar o quadro. O paciente com DPOC, aquele bronquite crônica e enfisema, já são quadros mais complicados, né? Ele já fumou 30 anos, 40 anos, ele já tem alterações estruturais definidas. O paciente com asma tem um quadro, na maior parte das vezes, reversível. O paciente que foi esse fumante durante muito tempo, o paciente com DPOC, na maior parte das vezes já vem com quadros graves, com padrões obstrutivos extremamente severos, pacientes que têm 30%, 25% do valor previsto de função pulmonar, pacientes com alterações na tomografia, com enfisemas severos. Então, esses pacientes com DPOC são pacientes de controle mais difícil. Alguns casos mais graves têm que fazer uso de oxigênio por 14, 18, 24 horas por dia, tem que ser avaliado. Esses pacientes muitas vezes, fumaram muito tempo, tem outras doenças graves associadas, doenças cardíacas, tumores. Então, depende da situação, existem formas mais simples ou então mais complicadas de tratamento. Sim. E qual é essa relação, né, que o senhor acabou explanando agora, entre o refluxo e a bronquite? O refluxo é quando aquele conteúdo ácido do estômago sobe, né, para dentro do esôfago. Nós temos receptor para tosse. Nós temos receptores que, quando estimulados, eles geram tosse. Se a pessoa se engasga com alguma coisa, por exemplo, esse receptor manda um aviso para o cérebro: olha, tosse que está entrando alguma substância que não é adequada para a via respiratória. Então, esse ácido, quando sobe, ele estimula alguns receptores dentro do esôfago para tosse. Então, tem muitos pacientes com refluxo, tem tosse crônica, mas ele também pode subir um pouco mais e aspirar esse conteúdo ácido. Então, tem crises muito mais importantes. O refluxo e bronquite, no caso a asma, é uma associação bastante frequente. Olha só que interessante. Agora, falando em bronquite, quais as principais complicações que elas podem acabar gerando, então, para a saúde, né? Vamos começar com o DPOC, né, que é a forma daquela bronquite do fumante que tem um enfisema, né? Depende do grau, né? Coisa fundamental para quem tem DPOC é parar de fumar. Fato, né? Mas muitas pessoas não conseguem. Não conseguem ou não tem aquele estímulo, aquela força de vontade para conseguir parar de fumar. Evidentemente que esse controle é muito mais difícil. Agora, esses pacientes que têm DPOC, eles acabam tendo uma série de problemas, acabam tendo doença cardíaca associada, parte pela mesma reação inflamatória e parte por imobilidade. São pacientes que têm situação muscular muito complicada, são pacientes que têm uma atrofia muscular muito exacerbada, são pacientes que têm osteoporose. Então, existe uma série de doenças associadas. Uma coisa fundamental em pacientes que têm doenças pulmonares é a atividade física. Então, é muito comum esses pacientes que têm bronquite crônica e enfisema ficarem em casa sentados o dia todo. E nós temos que cortar isso, né? A atividade física, a reabilitação pulmonar é uma coisa fundamental. O que os remédios fazem, eles abrem os brônquios. Agora, não adianta abrir o brônquio se a pessoa ficar sentada o dia todo. Então, ele tem que fazer exercício para que melhore a sua situação cardiovascular, para que melhore a sua situação muscular. Então, esses cuidados todos são fundamentais. Não é só dar a bombinha para o paciente, né? Existe todo um cuidado associado e aí ela é muito variável de acordo com a gravidade da doença. E o sobrepeso, nesse caso, podem acabar atrapalhando. Obesidade é um problema imenso.
desse tipo de paciente. A asma é mais complicada, é mais frequente em pacientes obesos. E aquele paciente que já tem enfisema, o que é um enfisema? Um pulmão cheio de saquinho, de alvéolos. O paciente tem enfisema em função da ação do cigarro, destrói a parede desses alvéolos e esses alvéolos ficam mais cheios. O pulmão do paciente enfisematoso é um pulmão maior. Então ele já tem a cavidade torácica mais preenchida do que uma pessoa com pulmão normal. Nós respiramos através do diafragma. Existe uma mensagem do cérebro, o diafragma desce, quando o diafragma desce, o pulmão enche. Se esse pulmão já está mais cheio, o diafragma já está um pouco mais baixo, já trabalha com menos mobilidade. Se existe uma barriga grande, então o pulmão está mais alto, o diafragma está rebaixado e tem dificuldade de fazer a sua incursão em função da obesidade. Eu sempre explico para o paciente, uma mulher grávida de 8, 9 meses, tem o melhor pulmão do mundo, 18 aninhos, tem falta de ar. Por quê? Em função daquela restrição provocada pelo volume abdominal. Então, essa associação de DPOC, obesidade, principalmente o abdômen mais globoso, é muito complicado. E é muito complicado também esse paciente que tem limitação física, fazer uma atividade física para perder peso. Ele teria que fazer uma dieta muito bem feita, isso é complicado. São pacientes que ficam muitas vezes sentados o dia todo, ou na cama o dia todo, comendo, um dos poucos prazeres que sobra, e ganham muito peso, e é muito complicado lidar com esse tipo de paciente. Agora, não dá para a gente passar sem falar sobre esse assunto, né? A questão do fumante, né? A gente sempre gosta, aqui no Primavera Saúde, de puxar a orelha mesmo, né, doutor? Porque fala em doenças respiratórias, não tem como a gente acabar não puxando e alertando as pessoas que são fumantes, né? Nesse caso, tem como a gente esclarecer um pouco mais e mostrar o risco que a pessoa que é fumante pode acabar colocando para a sua vida, principalmente quando acaba tendo alguma doença como essa? O risco é imenso, né? Bronquite crônica é talvez a doença mais comum, mas assim, tumores, não só no pulmão, esôfago, estômago, leucemia, linfoma, tumor de rim, câncer de bexiga, são muito mais frequentes em fumantes. Doenças cardíacas, e é interessante porque assim, antigamente as pessoas não tinham essa informação, né? Eu tenho pacientes mais idosos que começaram a fumar com 5, 6, 7 anos de idade. Sim. O pai não sabia, o avô não sabia, vai lá acender o cigarrinho, palheirinho para o avô. E começaram a fumar naquela idade, tem doenças extremamente graves. Hoje não, hoje é muito raro uma pessoa que não tenha ciência dos problemas que o tabagismo traz. Todo mundo sabe que dá câncer, que dá bronquite crônica, que dá enfisema. Agora, a capacidade de criar dependência de nicotina é muito grande. A pessoa tem que ter uma força de vontade muito grande, ou um medo muito grande de doença, né? Eu tenho alguns pacientes que fumam 4 carteiras de cigarro por dia, nunca conseguiram parar de fumar. Quando fazem uma tomografia, tem um diagnóstico de um nódulo, de um tumor, param de fumar sem sintoma de abstinência. Por quê? Medo. Parar de fumar é motivação. Essa motivação pode se fazer de uma forma positiva, eu quero viver mais, eu quero viver menos, ou eu quero menos complicação para a minha vida, eu quero menos complicação para aquelas pessoas que vão cuidar de mim, ou pode ser uma motivação negativa, no sentido assim, eu já estou doente. Sim. Eu estou com câncer. Então a grande motivação que a gente conversou é medo. Então, é muito comum as pessoas pararem de fumar por medo, por já terem uma doença ou por poderem ter uma doença. Agora, a capacidade de dependência de nicotina é maior que da maconha, é maior que da cocaína, é maior que do crack. Eu trabalhei muito tempo com tuberculose, era muito comum que esses pacientes com tuberculose usassem crack, bebessem muito, tipo assim, 1, 2 litros de cachaça por dia, cocaína, maconha e fumar. Aí perdeu 20 quilos, escarrando sangue, falta de ar, ele resolve dar uma mudança na vida. Ele consegue parar com o crack, consegue parar com o álcool, consegue parar com a maconha, mas é muito difícil parar com o cigarro. Vamos então para mais um intervalinho e voltamos já já, não sai daí.
Estamos de volta e o tema de hoje é bronquite. E, doutor, como a gente saiu falando no segundo bloco sobre essa questão realmente do cigarro, né, e dos problemas que acaba trazendo para a saúde, até a gente teve algumas informações um tempo atrás que muitas mulheres estavam aumentando o índice de mulheres que estavam fumando exatamente para emagrecer. Né? Então, é uma atitude que não deve ser tomada em momento algum, né? Porque o cigarro não traz benefício algum e pode-se conquistar o emagrecimento com outras alternativas que hoje tem disponível no mercado, né? Como diversos exercícios de diversas maneiras, né? Então, não é desculpa, vamos dizer assim, né? Com certeza. E esses medicamentos que são utilizados, eles reduzem muito o ganho de peso. Então, aquelas mulheres que têm tendência a aumentar de peso, que têm receio de aumentar de peso, procurando um médico, vai se usar algum tipo de medicação para isso. Coisa interessante, quando a gente fala em motivação, tem alguns médicos, que eu acho que é interessante, alguns cirurgiões plásticos, que exigem que que a mulher, no caso mais comum, fique sem fumar durante algum tempo, isso vai melhorar o efeito estético final da cirurgia. E aquelas mulheres que nunca conseguiram parar de fumar, quando precisam de uma motivação maior, querem ficar mais bonita, elas conseguem parar de fumar durante meses e depois acabam voltando. A capacidade de dependência da nicotina é muito grande, nós conversamos sobre isso. E é como o álcool, é tudo ou nada. Ah, doutor, eu vou ficar fumando só um cigarrinho por dia, é muito difícil quem consiga isso. Então, é comum a pessoa ter uma dificuldade imensa em parar de fumar. Depois de meses, depois de muitas tentativas e recaídas, ela consegue parar de fumar. Aí vai numa festinha, toma uma cervejinha, vou dar só uma fumadinha. Volta tudo de novo. Em seguida está fumando 1 ou 2 carteiras novamente. Então, quem fuma, a dependência de nicotina é uma coisa continuada. Então, provocou, vai voltar novamente a fumar. Agora, voltando a falar da bronquite, a alimentação, ela também é um fator fundamental, vamos dizer assim, na questão do tratamento, dependendo dos alimentos que acabam sendo ingeridos pelos pacientes? Alguns pacientes com asma, que têm alergia a determinados medicamentos, sim. Agora, como uma regra geral, não. Não existindo uma alergia específica, o ideal é que se mantenha um peso adequado, evidentemente, mas que algum tipo de comida vai provocar mais asma ou vai piorar o DPOC, não é uma associação frequente. Agora, falando um pouquinho sobre os cuidados, né, que a população, de uma maneira geral, tem que ter com os remédios milagrosos que se encontram por aí na internet, né? Numa breve pesquisa que eu fiz só para a gente preparar esse programa, eu acabei encontrando diversas receitas, né, que prometem curar ou melhorar significativamente os sintomas. O que falar sobre isso, doutor? A asma, ela tem um componente emocional associado. Não é incomum pacientes começarem a ter asma em situações de perda familiar, de perda econômica. Então, existe um fator psicogênico, vamos dizer, importante. Então, essas pessoas às vezes fazem, ter curió em casa. Existem diversas... Eu tenho um paciente que disse que ele teve asma, porque a asma, normalmente ela começa na infância e normalmente ela desaparece durante a adolescência, né? E percentual volta a ter asma novamente depois um pouco mais à frente, mas é comum a asma desaparecer durante a adolescência. E aí as pessoas acham que isso é provocado por uma série de situações, né? Já tem um paciente que disse que a mãe fez uma situação que ele teve que expelir saliva dentro da boca de um cará, mas só que ele nunca mais poderia comer cará. E ele esqueceu, comeu o cará, voltou a ter asma. Eu falei, mas o senhor não fez de novo aquilo? Mas não resolveu mais, só valia na infância. Então, existe uma série de situações. Então, o tratamento de asma é uma coisa extremamente segura. São medicamentos inalatórios. Assim, raramente algum paciente tem algum efeito colateral importante. Não tem que ficar procurando coisas mágicas, né? Eu acho que hoje o tratamento tradicional, quando eu comecei a trabalhar, era mais complicado trabalhar com asma. Eram remédios com mais efeitos colaterais, tinha que usar de 6 em 6 horas. Hoje nós já temos medicações de primeiríssima linha que usam uma vez por dia só, né? Tanto para asma quanto para DPOC, que levam a controles extremamente eficazes. Tem muito medo de automedicação, não existe mágica. Exatamente. Não existe remédio mágico. Então, assim, às vezes aquelas pessoas deixam de fazer um tratamento adequado. Uma coisa importante, existem bons remédios para asma que são fornecidos pelo SUS. Então, o problema
custo não é um problema importante em relação ao tratamento de asma. Sim. Na imensa maioria das vezes nós conseguimos fazer bons tratamentos usando medicamentos que são disponibilizados pelo SUS. Então, para que ficar arriscando, não fazer um tratamento adequado? Isso tem que ser quantificado. Não existe uma bronquite, não existe uma asma. Existem diferentes graus que são tratados de forma diferente. Não é um chazinho, um xaropinho. As pessoas têm muito costume de usar xarope. Né? Eu tenho muito receio, assim, a gente vê muito caso nessa linha, tosse. Tosse nunca é normal. As pessoas sempre têm uma desculpa, minha tosse é alérgica, minha tosse é do cigarro. Tosse nunca é normal. Está tossindo há algum tempo, tem que ver a causa. Já vi milhares, centenas de pacientes que têm tosse, tem uma causa específica. Está tossindo por refluxo, está tossindo por asma, está tossindo por rinocinusite, está tossindo por sinusite, por tuberculose, por câncer. Então tossiu, tem que ver a causa. Então, as pessoas vão na farmácia e compram xarope. Tosse não é doença, tosse é consequência de alguma coisa. Não adianta tratar a tosse, tem que tratar a causa da tosse. Acaba se entupindo de xarope. Xarope. É como se uma pessoa com febre está com pneumonia, pode até tomar um antitérmico, mas tem que tratar a pneumonia. E na tosse não, as pessoas levam essa tosse durante anos, décadas às vezes, só com xaropinho. Então, vamos procurar um médico. Hoje o acesso a um pneumologista não é uma coisa complicada. Existem tratamentos fantásticos, né? Eu sou empolgado pela minha especialidade, porque realmente a gente consegue mudar muito a vida das pessoas. Que bom. Agora, falando nessa questão da bronquite na infância, né? Tem que ter um cuidado especial realmente para tentar fazer com que essa bronquite não volte a aparecer na adolescência ou quando adulto, né? Sim. Os grandes cuidados se relacionam com o ambiente. Então, aquela criança que teve asma, que a asma está indo embora lá com seus 7, 8 anos, se ela vive num ambiente com fumante, não vai melhorar. Se ela vive num ambiente úmido, com mofo, é muito comum gato, passarinho, essas coisas em casa, carpê. Então é fundamental que o ambiente seja bem controlado. Um dos grandes problemas, e isso é bastante frequente ainda, é o tabagismo. Os pais fumam dentro de casa, o pai fuma dentro do carro, essa criança não vai melhorar. Né? Então tem que ter muito cuidado com o ambiente. Tem que ser tratado, evidentemente. Né? Essa asma da infância tem tratamento. É muito comum também as pessoas acharem, é normal, tá tossindo, vai correr, tossiu, isso não é normal. Vai rir e tossir, isso não é normal. É muito comum assim, a gente ver criança que não pode jogar bola, pode andar de bicicleta. Sim. O que eles fazem? Em vez de procurar um tratamento, não vai jogar bola, não vai andar de bicicleta, não é assim que funciona. Né? Não procure um médico. Os tratamentos hoje são fantásticos. Né? A resposta ao tratamento, na imensa maioria das vezes, é muito positiva. Bom, doutora, a gente está chegando na reta final do Primavera Saúde. Eu deixo esse espaço aberto para você fazer suas considerações finais, então. Nós agradecemos a oportunidade. Né? Eu sempre gosto de chamar a atenção sobre tosse. É muito comum as pessoas não valorizarem a tosse. Vamos procurar um médico, seu clínico, seu pneumologista. Hoje, essas doenças, essas bronquites, vamos chamar assim de um modo geral, na imensa maioria das vezes, respondem muito bem ao tratamento. Procure um especialista, faça uma boa avaliação, faça um tratamento adequado, que a qualidade de vida, o tempo de vida muda muito. Muito obrigada, doutor, por ter participado do Primavera Saúde mais uma vez. E nós vamos para o nosso momento de reflexão. Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos, se Tu é nossa força, cada manhã e nossa salvação na hora do perigo. Isaías, capítulo 33, versículo 2. O Primavera Saúde vai ficando por aqui e nós voltamos semana que vem, se Deus quiser. Até lá! Tchau, tchau!